Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar com vocês sobre a importância e os benefícios da meditação Gokai, que é a meditação nos 5 princípios do Reiki. Então eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões para vocês e a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a importância dessa meditação na jornada de transformação e autoconhecimento para os reikianos, certo? Então, queria falar um pouquinho aqui, algo bem importante para a gente começar. No Reiki, nós temos duas vertentes, vamos dizer assim, tá? A primeira vertente é onde o Reiki ele é mais visto como uma técnica de imposição de mãos, onde a gente canaliza, né, uma energia universal e transmite essa energia para nós mesmos ou para as pessoas para fazer uma harmonização, um equilíbrio energético, certo? Então, essa vertente ela acaba focando muito na técnica e deixando outras questões muito importantes de lado. Muitos cursos a gente vê, cursos de 3 horas, né, onde o foco maior é para a formação de terapeutas, então acaba sendo focado muito mais a técnica do que os ensinamentos que o Reiki traz, né? Que então seria a segunda vertente do Reiki, né, onde ele é mais visto como um caminho de transformação, de autoconhecimento, né? Um caminho de evolução, onde ele é sim considerado uma filosofia de vida, né? Dentro dos seus ensinamentos, a gente aprende a ter um modo de viver diferente, com mais sabedoria, com mais saúde, né? Com mais reflexões, que é isso que a filosofia nos traz, reflexões diante dos nossos comportamentos e das nossas atitudes, como que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, agir diferente em determinadas situações, né? Então o Reiki, como uma filosofia de vida, ele nos traz estes ensinamentos, né? Então ele é muito mais do que uma simples técnica de imposição de mãos. Ele é sim principalmente um caminho de transformação interior, um caminho de autoconhecimento e de cura, né? Então uma coisa importante, né, que a gente tem que entender, que a imposição de mãos, o Reiki não se resume a apenas isso. A imposição de mãos, ela é uma das técnicas, uma das 21 técnicas que são ensinadas no decorrer dos níveis do Reiki, mas ela não é a única ferramenta, né? Então o Reiki não se resume a apenas isso, certo? Então são essas duas vertentes que a gente conhece dentro do Reiki. E os 5 princípios do Reiki dentro da meditação Gokai, ela é a base da filosofia do Reiki para essa mudança de comportamento, de atitudes, de transformação interior, né? Ela está na prática da meditação Gokai, né? Dos 5 princípios do Reiki, onde nosso mestre Mikao Usui nos orientava, né? Que a gente faça essa meditação antes de levantar da cama e antes de dormir. Porém, a gente sabe, né, principalmente aqui no mundo ocidental, a gente é um povo que não tem muito esse costume, né? Então, mas para você ser um verdadeiro reikiano, você tem que adotar essa prática diária, porque é nos 5 princípios do Reiki que está a base da filosofia do Reiki para essa mudança que os reikianos buscam. Como que eu vou transformar a minha vida, mudar a minha vida, curar a mim mesmo, né? Não é só através da imposição de mãos. Eu preciso realmente
meditar, né, nos princípios do Reiki, para que eu consiga realmente caminhar nessa jornada de transformação que o Reiki nos proporciona, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão sobre a importância dessa meditação. E para isso, eu preciso voltar um pouquinho na história do Reiki, rapidamente, para que vocês entendam que os 5 princípios, eles não foram criados assim do nada. Mikao Usui não pensou do nada. Eu vou introduzir alguns princípios e aí, sei lá, selecionou de qualquer jeito e de qualquer forma. Não. Existe um objetivo dentro de cada princípio do Reiki. Existe uma ordem que deve ser feita e respeitada. Não foi do nada, não foi por acaso que ele introduziu estes princípios para dentro da filosofia do Reiki. Então é isso que eu quero explicar para vocês aqui. Então, dentro da história, para quem já é reikiano, para quem quer se tornar reikiano, talvez já tenha ouvido falar, né, sobre os 5 princípios do Reiki, apesar de que eu já conversei com alguns reikianos, alguns alunos meus que vieram fazer reciclagens comigo, que nunca nem tinham ouvido falar, né, ou que ouviram falar rapidamente, mas que não foi aprofundado muito, nem sabiam que tinha a meditação Gokai, né, apenas princípios, e acham que são apenas princípios que estão ali, né, como algo bonito, mas não é assim, certo? Então, para vocês entenderem dentro da história, na época de Mikao Usui, então, quando ele criou a metodologia de ensino do Reiki, sim, ele pensou que ele deveria trazer para dentro dos seus ensinamentos alguns preceitos, alguns princípios norteadores para que os reikianos pudessem mudar a vida deles através do autoconhecimento e de uma transformação interior. Diante disso, na época, existia um imperador que se chamava Meiji, tá? Este imperador, ele tinha intimidade com Mikao Usui, eles se conheciam, eles tinham uma proximidade. E o imperador Meiji, ele escrevia poemas, onde ele já escreveu, né, 125 poemas. Estes poemas de Meiji não eram simples poemas, né? Na verdade, existe algo muito mais profundo por trás destes poemas. Ou seja, estes poemas estão muito ligados a comportamentos e atitudes que adoecem os seres humanos, dentro dos seus 125 poemas ou princípios do imperador Meiji. Diante disso, Mikao Usui resolveu extrair alguns destes princípios, né, de Meiji para dentro do Reiki. Porém, ele pensou o seguinte: não tenho como trazer para dentro do Reiki 125. É muita coisa. As pessoas não vão ter paciência e nem vontade de praticar 125. Então, Mikao Usui, juntamente com o Dr. Hayashi, resolveram fazer uma pesquisa junto à sociedade, junto à comunidade, principalmente com médicos e psicólogos, para tentar entender e compreender quais seriam as 5 principais atitudes e comportamentos que adoecem os seres humanos, tá? Porque ele pensou o seguinte: eu não consigo trazer 125, vou pegar os 5 principais que caibam em uma mão, que assim fica mais fácil para que os reikianos possam refletir pelo menos 5, os principais, né? E olha que interessante, a meditação Gassho, né, onde a gente faz a meditação Gokai nos 5 princípios, ela também não é apenas mãos que andam juntas, ela não é apenas uma meditação qualquer. O objetivo dela é, Mikao Usui, né,
O objetivo dele é trazer 5 problemas, que seriam os 5 principais problemas e atitudes que adoecem os seres humanos em uma mão, e aí na outra mão eu tenho as soluções, que foi quando ele criou então os 5 princípios do Reiki, né? Então eu tenho os problemas e eu tenho as soluções. Quando eu junto as duas mãos, os problemas e as soluções, junto ao meu cardíaco aqui junto com as mãos, eu vou fazer uma meditação e uma reflexão diante disso. Então eu vou mergulhar internamente para refletir sobre as minhas atitudes, os meus comportamentos e como que eu vou solucioná-los, né? Porque Mikao Usui dizia assim também. Então eu tenho 5 comportamentos que mais adoecem os seres humanos. O que eu preciso fazer? Eu preciso fugir disso. Eu preciso fugir destes problemas. Dessa forma eu vou conseguir fugir da doença e ser uma pessoa saudável, né? Então, os 5 princípios, ele tem este objetivo, de fazer você fugir da doença, fugir dos problemas, fugir, entre aspas, né? Mas sim trazer solução para que você não adoeça, né? Então, este é o objetivo dos 5 princípios do Reiki. E aí, voltando na história, eles fizeram essa pesquisa junto à sociedade e aí eles identificaram os 5 principais problemas que adoecem as pessoas. E aí, dentro dos 125 poemas de Meiji, elas também estão inseridas, né? Então, eles resolveram extrair estas 5 principais, que são, eu vou falar primeiro sobre os 5 problemas que adoecem os seres humanos, e depois nós vamos falar dentro dos princípios do Reiki quais são as soluções para que a gente fuja da doença, né? Como que a gente soluciona estes 5 problemas, certo? Então, o primeiro problema, a primeira atitude, comportamento que adoece os seres humanos é a raiva. E vejam bem, gente, existe essa ordem, tá? Primeiro é a raiva, o ódio, que andam juntos, né? Primeiro é a raiva. Em segundo lugar está a preocupação, tá? Em terceiro lugar está a ingratidão. Em quarto lugar está a desonestidade. E em quinto e último lugar está a maldade, tá? Então, estes são os 5 comportamentos, hábitos e atitudes que o ser humano tem que mais adoece e causam, então, doenças para os seres humanos. Pensando nisso, então, ele criou os 5 princípios. Então, os 5 princípios do Reiki começa como? Apenas hoje, certo? Por quê? Porque Mikao Usui entendia que nós precisamos focar no momento presente, no aqui e no agora. A nossa mente tem que estar focada no presente, né? Eu tenho que tentar resolver o que eu consigo no momento presente. O futuro e o passado não cabe a mim, né? Não tenho controle sobre eles. Agora, o presente, o que eu vou fazer neste momento, eu tenho. Então, apenas hoje, certo? A gente começa os princípios apenas hoje. Em japonês, Kyo da Kyuwa, apenas hoje, tá? Com as mãos, então, em gachô, com os olhos fechados e mergulhando para dentro dos princípios. Então, qual é a solução para a irritabilidade, para a raiva, para o ódio, né? Qual é a solução? Dentro dos princípios do Reiki, apenas hoje, não sentirei raiva. Ou com a adaptação que foi feita com o tempo, apenas hoje serei calmo, né? Então, a solução para a raiva é você se acalmar, né? A raiva, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito dela, né? A raiva a gente tem que entender o quê? Que a raiva ela só faz mal para nós mesmos. Ela é a principal emoção causadora do câncer, para vocês terem uma ideia, né? E a raiva ela não faz bem.
ela não vai atingir a pessoa que eu estou com raiva. Ela não vai mudar a situação que me deixou com raiva. Ela só vai afetar a minha saúde, a mim mesma, né? E uma coisa que eu sempre falo, inclusive nos meus cursos, né? Qual que é a principal causa da raiva? A raiva, ela tá relacionada a uma frustração minha, ou seja, eu criei uma expectativa em cima de uma pessoa ou de uma situação, e aí a pessoa ou a situação não aconteceu da forma como eu esperava, como eu idealizei. A pessoa não é do jeito que eu esperava que ela fosse. Ela não agiu do jeito que eu esperava que ela fosse agir. A situação aconteceu de um jeito diferente do que eu esperava, do que eu achava que seria. Então, é uma ilusão que eu crio diante de pessoas e de situações, e aí quando não sai do jeito que eu criei a expectativa, eu fico frustrada. E aí vem a raiva, né? Mas a gente tem que entender o quê? As pessoas, elas agem como elas podem, dentro dos limites de cada um. Eu não tenho o poder de fazer ela mudar ou de fazer ela agir como eu quero que ela haja. Eu não tenho esse poder e eu não tenho este controle. Também a pessoa, a situação, a pessoa vai agir do jeito que ela quer, do jeito que ela pensa que é o certo para ela, né? Então ela vai fazer o que ela quer, ela vai agir da forma que ela quer, e eu não tenho controle sobre isso, sobre as coisas que me acontecem externamente, situações que acontecem, eu não tenho como controlar isso, né? E aí a raiva vem, porque eu sinto raiva, na verdade, é de mim mesmo, né? Por isso que a raiva atinge a mim. Eu fico inconscientemente com raiva de mim mesmo. Por que ela não agiu daquela forma que eu imaginei que ela fosse agir? Porque ela agiu de uma forma que eu acho que é o certo, mas talvez para ela não é o certo, né? Então eu fiquei frustrada diante de uma ilusão e uma expectativa que eu criei. Então, para mim fugir disso, em primeiro lugar, tem que parar de criar tanta expectativa, né, diante das pessoas e das situações, e entender que isso só faz mal para mim e que eu tenho o controle sobre o que eu sinto, sobre o que o outro vai fazer, o outro vai agir, a situação eu não tenho. Isso foge do meu controle. Agora, como eu vou reagir diante de determinada situação, eu tenho como controlar, né? E aí, como que eu controlo a raiva? Aconteceu uma situação que me deixou com raiva. Bom, como é que eu controlo? Me acalmando. Uma coisa importante também, né, que eu sempre digo, a raiva é uma emoção normal do ser humano, nós não vamos deixar de sentir, e até não é o caminho deixar de sentir. Nós somos seres humanos, nós vamos sentir raiva, né? O que eu não posso fazer é alimentar, pegar aquele sentimento que eu tô e aumentar ele numa proporção maior do que ele realmente é. É isso que faz a gente alimentar um sentimento e uma emoção ou até um pensamento. Ele vai aumentando até que estoura, né? Ele se torna muito maior do que às vezes ele realmente é. Então eu não posso alimentar, sim, eu preciso também me permitir sim sentir, porque a repressão também não faz bem, reprimir aquilo dentro de mim também não faz bem. Mas também eu não vou sair brigando com todo mundo, sendo agressiva, quebrando tudo dentro de casa, batendo nas pessoas. Não é esse o caminho, né? Sentir naquele momento, né? Descarrega aquilo ali e depois se acalme. Este é o primeiro princípio do Reiki. Como é que eu me acalmo? Respirando, gente. Vocês já notaram que quando a gente tem raiva, a gente fica ofegante, a gente não respira direito, ou a gente começa a ficar ofegante, ou a gente tranca a respiração, né? Prende a respiração. E aí a raiva te deixa ansiosa, nervosa, começa uma confusão mental, porque tu não consegue nem pensar direito na situação, né? E aí a gente fica vermelho, né? A gente vê bonequinhos que representam a raiva vermelho, né? Então, por quê? A gente
a gente fica com a energia muito concentrada aqui, né? Então a gente precisa se acalmar. Como que a gente se acalma? Respirando. Ficou com raiva? Sentiu a raiva? Senta, fecha os teus olhos e respira. Mas uma respiração profunda. Inspira profundamente, solta o ar devagar e pela boca. E vai fazendo essa respiração várias vezes, até tu sentir que tu começa a se acalmar. Porque aí gradualmente tu vai começando a te acalmar. Teu coração, a tua mente começa também a acalmar, porque quando tu respira, tu leva oxigênio pro teu cérebro, que no momento da raiva, tu não consegue pensar, né? Ou tu pensa um monte de besteira, né? Mas tu fica confuso, né? Tanto que a gente acaba agindo muito pela impulsividade, né? Muitas vezes. Então, quando a gente respira, a tendência é tu começar a relaxar, se acalmar, a mente começa a ficar mais clara. E aí sim você consegue pensar melhor na situação que te deixou com raiva, né? Pra conseguir ter uma clareza melhor da situação e como que você vai agir diante daquela situação. Então, o primeiro princípio do Reiki é: apenas hoje serei calma, tá? Essa é o primeiro princípio do Reiki, apenas hoje serei calma. Kyodakyuwa, Ikaruna, acalme-se, Ikaruna, tá? O segundo princípio do Reiki, então, é apenas hoje não se preocupe, apenas hoje não me preocuparei. E como que eu resolvo, como que eu deixo de me preocupar? Qual a solução da preocupação? Dentro dos princípios do Reiki, apenas hoje confie, né? Ou seja, pessoal, e já tá na palavra apenas hoje, né? Ou seja, concentre-se no momento presente. A preocupação, ela nada mais é do que você estar se preocupando com algo que ainda não se manifestou, né? Algo muitas vezes incerto. Você não sabe como que vai ser, se vai acontecer, se não vai acontecer, né? Você está se preocupando de algo que você nem tem certeza, né? Tá muito lá na frente, tá no futuro. A gente não tem controle sobre isso, né? Então, a gente sabe também que dentro das estatísticas, apenas 20% das nossas preocupações realmente acontecem. 80% delas não acontecem. E mesmo que aconteça, gente, qual é o pior? O que de pior pode acontecer? Mesmo que aconteça aquilo que tu tá se preocupando, vai ter uma solução, né? Não vai cair o mundo, né? Então a preocupação, ela gera um monte de problema também. Ansiedade, nervosismo, a gente fica também com a respiração ofegante, com o pensamento confuso, né? Então não nos faz bem também. Então, o que eu preciso fazer para fugir da preocupação? E eu entendo, né, pessoal? Eu sei, não é fácil. Às vezes você vai no médico, faz um exame e recebe ali um resultado que te deixa preocupado. Saiu uma alteração nos meus exames. Só que aí você começa a pensar: meu Deus, será que eu tô com algum problema sério? Né? Vou procurar na internet. Pior besteira que as pessoas fazem é procurar no Google, né, o resultado dos exames. Aí aparece 1000 coisas lá, e aí tu começa a botar um monte de minhoquinha na cabeça, né? E aí fica aquela questão: e se? E se? Você vê que é uma coisa muito incerta, você não tem certeza. E aí a gente coloca uma energia muito grande no pensamento, e aí o que a gente fica pensando, muitas vezes a gente acaba atraindo, né? O pensamento da gente tem poder. Então, eu sei que não é fácil, a gente não vai deixar de se preocupar. Mas quando acontecem certas coisas que nos preocupam, o que eu preciso fazer para fugir da preocupação? Eu preciso me ocupar com coisas que eu consigo resolver
no momento presente. Então, eu deixo a situação que me preocupa de lado e tento me ocupar com o que eu consigo resolver neste momento, né? Por exemplo, vou trazer um exemplo. Tenho um concurso para fazer no final de semana. Esse concurso é muito importante para mim, porque vai definir a minha vida. Talvez se eu passar eu vou me mudar, é o meu sonho me mudar, eu vou ganhar melhor financeiramente, né? Então, eu fico o quê? Muito ansiosa e preocupada em como vai ser essa prova, esse resultado, né? Então, eu não consigo resolver o resultado da prova agora, porque tá lá daqui uma semana que vai acontecer. Então, o que eu preciso fazer? Me ocupar com os estudos, adquirindo o conhecimento necessário para que eu consiga fazer uma boa prova. Então, eu deixo de lado a preocupação com a prova e foco nos meus estudos. Aqui sim, estudando, adquirindo o conhecimento que eu preciso, aí sim eu vou ter chances, né, de conseguir passar neste concurso. Então, esse é um exemplo que eu tô dando de como que eu me ocupo com o que eu consigo no momento, né? A prova eu não sei como vai ser, mas se eu estudar, se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu sei que eu vou ter muito mais chance, né? Então, eu vou estar me ocupando de algo que naquele momento, no momento presente, eu consigo focar, né? Eu consigo. Então, aí eu consigo fazer o quê? O segundo princípio do Reiki. Apenas hoje confiarei. Ou seja, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar estudando, assim eu confio que eu vou ter um bom resultado. Eu vou fazer uma boa prova, né? Então, a confiança é muito importante. E outra coisa importante, né, dentro dos estudos, também você não vai estudar que nem um louco, até o dia da prova, revirar ali, sei lá, madrugadas estudando, porque aí também não é saudável. Você precisa também acalmar a tua mente, os teus pensamentos, para que você possa fazer uma boa prova, né? Você vai estudar conforme os teus limites, o que tu consegue, não vai fazer demais. Isso também não... Tudo que é excesso, né, pessoal, não é bom, não faz bem. Então, estudar, focar no momento presente e confiar, né? Essa é a solução para preocupação. E aí vem o terceiro problema, né? O terceiro princípio do Reiki, que tá em apenas hoje agradecer. Apenas hoje eu sou grato, né? Ou seja, para ingratidão, que é o problema que adoece, né? Ser grato. Como é que eu soluciono a ingratidão? Sendo grato, agradecendo principalmente as pequenas coisas da minha vida, né? Poxa, eu tive uma oportunidade de acordar mais um dia, de ter mais um dia de vida. Eu tenho saúde, eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa. Então, agradecer, olhar sempre. A gente tem muito a mania, né, de focar muito no negativo. Aconteceu uma situação, eu acabo focando muito mais na parte negativa do que na parte positiva, porque tudo que acontece tem os dois lados. Tem tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Então eu tenho que focar no lado bom e parar de pensar só no lado negativo. Ah, eu machuquei essa mão aqui. Oh, mas eu tenho a outra mão. Graças a Deus eu ainda tenho a outra mão que tá aqui, posso fazer as coisas. Ah, eu machuquei um olho, não consigo enxergar com o olho direito. Mas tu tem o olho esquerdo. Pior seria se tu não tivesse os dois olhos para enxergar, né? Então a gente tem que focar no positivo, porque muitas vezes a gente não percebe que muitas situações que nos acontecem, às vezes, mesmo que não saia do jeito que eu esperava, né? Às vezes foi um livramento. Às vezes aquilo tá vindo também para te trazer algum ensinamento diante de um erro que tu cometeu, né? É uma segunda chance também. Poxa, percebi que eu errei, então eu vou reconhecer o meu erro e vou agradecer por ter
tido essa oportunidade também de reconhecer, né? Então, agradecer, gente. A gratidão é uma oração, quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. E das pequenas coisas do meu dia a dia, preciso agradecer, ser grato, né? Então, o quarto princípio do Reiki, então, que fala sobre, então, o problema que seria, então, a desonestidade. Como que eu soluciono? Sendo honesto. Quarto princípio fala sobre honestidade, dedicação e honestidade, né? Então, apenas hoje serei dedicado e honesto no meu trabalho, né? Apenas hoje, Kyudakiwa, eu sou calma, né? Shinpai Suna, eu confio. Kanshashite, sou grato. Gyoho Hagime, trabalharei com dedicação e honestidade. Então, como é que eu resolvo a desonestidade? Sendo honesta, sendo verdadeira, principalmente comigo mesma. Todos os princípios estão mais relacionados a mim, não é com o outro. A gente tem que parar de olhar para fora. É dentro, sou eu, né? Então, a desonestidade a gente resolve com a honestidade, né? Sendo honesto, sendo verdadeiro comigo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo também, claro que não é um exemplo de honestidade, mas é algo interessante. Uma pessoa, por exemplo, que faz besteira, fala besteira, pensa besteira, ela tá sendo honesta com ela, mesmo que seja besteira, né? Mesmo que ela fale tanta bobagem, mas ela tá sendo ela. Ela não tá se passando por alguém que ela não é, tentando se mostrar como ela não é. Então ela tá sendo ela, tá sendo verdadeira com ela. Então uma pessoa que fala besteira, pensa besteira, faz besteira, ela de alguma forma ou outra, ela tá sendo verdadeira com ela. Na é verdade, ela tá se mostrando como ela realmente é. Então, uma pessoa que não fala besteira, mas pensa besteira, ou enfim, ela não está sendo ela. Às vezes ela está se mostrando como ela não é, né? Isso acontece muito. E tem muita gente que mente tanto que acaba até, inclusive, acreditando na própria mentira, né? E aí a pessoa vai me dizer assim, mas como que a desonestidade pode causar doença? Sim, a desonestidade causa problema psicológico, de tanto que ela mente, de tanto que ela é desonesta com ela mesma. Ela acaba criando as verdades na mente dela, né? Isso acaba trazendo problemas psicológicos, assim como a ingratidão também causa problema psicológico, problema mental, emocional, né? E aí sim vai somatizando e acaba atingindo o corpo físico, né? Então a desonestidade sim não é bom, né? Então seja apenas hoje, seja dedicado e honesto, né? E aqui esse princípio que fala sobre o trabalho, né? Ele tá muito mais relacionado ao meu trabalho interior, o quanto eu estou sendo dedicada para ser uma pessoa melhor, o quanto eu estou me esforçando para mudar, para melhorar, para me curar, né? O quanto eu estou me dedicando para ser honesta comigo mesma, né? Então, gente, eu preciso ser honesta, ser verdadeira comigo em primeiro lugar, tá? É assim que a gente resolve a desonestidade. E aí vem o quinto princípio do Reiki, né? O quinto e o último, que é apenas hoje serei gentil, amoroso com todos os seres vivos. Ou seja, eu combato a maldade, eu resolvo a questão da maldade com a bondade, né? Com a bondade, sendo gentil, sendo amoroso, tendo empatia, né? Não só com os outros, mas comigo mesma, em primeiro lugar, né?
E olha que interessante, né, pessoal? Existem maldades, pessoas que são maldosas por natureza, a gente sabe disso. Existe, né? Mas existe também a maldade que vem pela. Esqueci a palavra agora, peraí. A maldade que vem pela ignorância, né? O que isso quer dizer? Tem pessoas que são maldosas por falta de conhecimento, principalmente de si mesmas, né? Elas são ignorantes, elas agem pela ignorância. E a gente combate a maldade da ignorância com conhecimento, com estudo, com busca de autoconhecimento. Assim eu consigo me tornar uma pessoa melhor, porque aí eu consigo reconhecer os meus erros, reconhecer as coisas erradas que eu fiz, às vezes para prejudicar o outro, né? Coisas maldosas, eu consigo reconhecer através do conhecimento, né? Então a gente consegue resolver a questão da maldade com a bondade, tentando, né? Sempre ver o lado do outro, tentar entender o outro sem julgamento, né? Tendo empatia, tendo amor e sendo gentil sempre. Mesmo que o outro te dê um tapa na tua cara, né? Não reaja da mesma forma, não dê na mesma moeda. Tente ser gentil, tente entender o lado dele, o que está acontecendo, por que ele está assim, né? E a questão da amorosidade com todos os seres vivos, né? Então, o quinto princípio, apenas hoje seria amoroso, gentil com todos os seres vivos. Ou, apenas hoje, Hitoni Shinsetsu ni, em japonês, né? Apenas hoje eu vou ser gentil, vou ser amorosa, mas isso não só com as outras pessoas, principalmente comigo mesma, né? Vou ser mais gentil e amorosa comigo, né? Com a natureza, com os animais, com o meio ambiente, com o nosso planeta, né? A gente tem essa responsabilidade como reikianos maior, né? Com o meio ambiente, com o nosso planeta, com as pessoas, com os animais, porque a gente tem mais conhecimento, ou melhor dizendo, mais consciência, entendimento do que outras pessoas. Por isso que eu tô dizendo, né? Que a ignorância, às vezes, a maldade vem pela ignorância. Às vezes tu não tem esse entendimento. Muitos de nós não tínhamos antes, muitas vezes, antes do Reiki, antes deste caminho de evolução. A gente agia de outra forma. E o Reiki ajuda a transformar. A gente consegue ver as coisas de uma outra forma. Por isso a gente tem mais responsabilidade. Porque aí a gente deixou a ignorância de lado, né? Através do conhecimento. Então é através do conhecimento que a gente resolve a questão da maldade. Então, gente, vocês percebam que a ordem também dos 5 princípios, ela não é por acaso. Por que eu não começo com apenas hoje eu sou grata? Ou apenas hoje eu sou amorosa e gentil? Porque existe dentro desse estudo que me causou e fez diante da sociedade, existe uma ordem. Primeiro, como que eu vou ser uma pessoa bondosa, tá? Se eu sou uma pessoa que tenho raiva, que eu me preocupo, que eu sou ingrata e que eu sou desonesta. Impossível uma pessoa ser bondosa dessa forma. Então, primeiro, olha que interessante, existe essa ordem. Primeiro, eu acalmo a minha mente, né? Primeiro, eu deixo de lado a raiva, acalmando a minha mente. Aí eu consigo acalmar os meus pensamentos, esvaziar, né, a mente. Quando eu consigo fazer isso, acalmar a minha mente, só dessa forma eu consigo resolver a questão da preocupação. Tem algo que está me preocupando. Bom, primeiro eu preciso acalmar a minha mente. Depois, com ela mais calma e mais tranquila, eu vou ter mais clareza mental
né? Para olhar para a situação que me preocupa de uma forma mais tranquila, com mais clareza, para decidir o que eu vou fazer. Porque se a minha cabeça estiver cheia e meu Deus, eu tô com raiva, meu Deus, como que eu vou tomar alguma decisão? Ou ter um norte para onde que eu tenho que ir, o que eu preciso fazer? Não consigo. Aí eu vou acabar agindo pela impulsividade do momento da raiva, né? Então, eu acalmando a minha mente, eu consigo ter mais clareza e mais tranquilidade para olhar para a situação que eu me preocupo e entender, não, então eu vou me ocupar com o que eu consigo nesse momento, vou focar em outra coisa e o que me preocupa eu vou deixar de lado. E vou confiar que a decisão que eu tomei vai ser a melhor. Aí eu confio. Deixei a preocupação de lado. Só assim eu consigo olhar o lado bom de tudo isso e agradecer. Poxa, consegui me acalmar, consegui ter uma clareza melhor diante da situação que eu tô preocupada. Consegui pensar no que fazer. Consegui ter um direcionamento. Muito obrigada. Gratidão por eu ter chegado até aqui. Ter conseguido me acalmar. Ter conseguido ter clareza. Então, gratidão. Gratidão por essa situação que me preocupa, talvez está tentando me mostrar alguma coisa que eu ainda não enxerguei. Ou está me livrando de alguma coisa que eu não sei. Né? Tento ver o lado bom e tento extrair o ensinamento, né? E aí, então, eu consigo agradecer realmente. Somente depois que eu agradeço, que eu tenho a gratidão, aí eu consigo ser verdadeira comigo. Poxa, aquela situação aconteceu porque eu fiz tal coisa. Eu reconheço que eu errei. Não deveria ter ido por este caminho. Né? Eu errei realmente, nossa, que mancada, mas eu me perdoo. Porque agora eu estou sendo verdadeira comigo, estou reconhecendo que eu não sou perfeita, que eu também erro, né? Então, eu agradeço. Muito obrigada, porque poderia ter sido pior. Poderia ter acontecido algo muito pior. Independente da situação que for, né? Então, a gente agradece. E depois a gente é verdadeiro, tá sendo honesto, né? Comigo mesmo. Pô, e aí fala da dedicação também, né? Eu tô me dedicando para resolver essa situação, para achar uma forma, a melhor forma possível de resolver, de encontrar um caminho. Então, eu estou sendo honesta, estou sendo dedicada. Só assim eu consigo, então, ser bondosa. Poxa, feito tudo isso, eu consigo entender que estou sendo bondosa comigo mesma. Porque eu estou tentando mudar, né? Estou tentando melhorar. Estou achando caminhos saudáveis, né? Para que eu seja uma pessoa boa. Só assim eu consigo. Aí, quando eu sou bondosa comigo, amorosa comigo, gentil comigo, aí sim eu consigo ser com o próximo. Porque também não adianta eu querer ser amorosa, bondosa com os outros se eu não sou comigo mesma. Ou com a natureza. Poxa, eu fiz um ato muito bondoso hoje, mas aí eu vou lá e maltrato a natureza, ou maltrato um animalzinho na rua, ou mostro o dedo do meio para uma pessoa no trânsito, anula tudo que tu fez. Enfim, né, gente? Então, estes são os 5 princípios do Reiki, né? E aí eu digo para vocês, não adianta vocês fazerem essa meditação Gokai no automático. Levantei da cama, tá, vou lá. Apenas hoje sou calma, confio, sou grata, sou dedicada e honesta, sou bondosa e gentil com todos os seres. Não, gente. Aqui eu tô agindo no automático. Eu preciso mergulhar em cada uma dessas palavras. Apenas hoje eu sou calma.
Respira. Realmente tu tem que se acalmar. O princípio tá pedindo para te se acalmar. Então, apenas hoje sou calma. Esvazio a minha mente, acalmo, relaxo o meu corpo. Apenas hoje eu confio. Então, aquilo que me preocupa, eu vou confiar que vai dar certo, porque eu estou tentando fazer o melhor de mim. E isso, apenas hoje sou grata. Então você vai agradecer de coração. Obrigada por mais um dia de vida, por eu estar aqui hoje. E assim por diante, é um mergulho interior, não é no automático que você vai realmente transformar a tua vida com o Reiki. Não é assim que funciona o Reiki, não faz milagre sem tu fazer algo, o teu esforço próprio para que isso aconteça. Então existe essa ordem, tá? E você pode fazer em japonês, né? Que segundo o Japão, né? Se torna um mantra. Apenas hoje. Kyuda Kyuwa, Ikaruna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyoho Hagime, Hitoni Shinsetsu ni. Mas mergulhando nessas palavras interiormente. Não de qualquer jeito. Uma vez eu dizia para os meus alunos, né? Não consegue meditar? Então faz lá um papelzinho, bota lá na geladeira. Faz um papelzinho, bota lá no espelho antes de escovar os dentes. Pelo menos assim, tu vai ter um contato com os princípios, né? Ajuda? Ajuda. Mas não vai resolver fazer milagres se tu não te dedicar 2 minutinhos, 3 para fazer essa meditação, gente. Antes de levantar da cama. 2 minutos. Às vezes a gente acorda e olha o Instagram, um monte de bobagem, notícia ruim, a fulana lá que tá não sei aonde lá, que daí tu começa a olhar, eu também queria estar lá. Por que ela consegue e eu não consigo? Aí tu olha a notícia ruim ali, olha só que triste, meu Deus. Ou uma notícia que te preocupa. Pra isso a gente tem tempo, né? Agora pra cuidar de si mesmo, difícil, né? Então, todo dia antes de levantar da cama, 2, 3 minutinhos. Senta na cama, põe a mão em gachô, mergulha nos 5 princípios. Vai transformar teu dia, porque tu tá te comprometendo que apenas hoje você vai ficar calma. Apenas hoje você vai confiar. Quando acontece uma situação durante o teu dia, tu vai lembrar. Não, eu me comprometi que hoje eu não vou ficar com raiva. Aí tu vai agir de uma forma diferente. E aí no final do dia, antes de dormir também, para fazer uma avaliação do teu dia. Será que hoje eu fui grata? Será que eu fui bondosa? Não fui. Agi assim com a minha colega de trabalho. Bom, amanhã eu vou fazer diferente. É uma avaliação do teu dia, né? Então, essa é a importância, né, pessoal, dos 5 princípios do Reiki para todo praticante de Reiki. E uma coisa importante que eu digo para você, que fez aí um curso de Reiki e aprendeu sua técnica, busque conhecimento, se aprofundar dentro da filosofia do Reiki. Porque o que a gente mais vê hoje são terapeutas adoecendo. Por quê? Porque focam na técnica. Focam na técnica, em ajudar as pessoas e se deixam de lado. Então, pense nisso, tá? E outra coisa importante pra gente finalizar aqui. Dentro de tudo isso que a gente viu, existe alguns pilares, tá? Muito importantes que trazem essa estrutura para a filosofia do Reiki, tá? E que é muito importante todo reikiano seguir. Porque para você ser um verdadeiro reikiano, praticante de Reiki, a gente tem que seguir preceitos, princípios, pilares, né? Quais são os pilares principais? Eu não tô falando dos pilares de uma aplicação de Reiki Gashô, Reiji-Ho, não. Tô falando dos pilares de estrutura da filosofia Reiki. O primeiro pilar é a meditação.
Reikianos têm que meditar. Nem que seja 2 minutinhos por dia, como eu falei. Precisa. É a meditação que faz nós entrarmos em contato com nós mesmos, né? Olhar, avaliar, mergulhar para dentro de nós. A gente precisa meditar, né? O segundo pilar, justamente, é a respiração. As pessoas andam tanto no automático, na correria do dia. Ai, levanto, tomo café correndo, saio correndo pro trabalho, levo as crianças pra escola, vou pro trabalho, aí chego no trabalho, já tenho um monte de coisa pra fazer, aí não, nem almoço direito porque não dá tempo, como lá qualquer coisa, vou... É uma correria. A pessoa esquece de respirar. Para 5 minutos no teu dia e só respira. Faz ali 3 respirações profundas. Ela vai te ajudar a retomar o teu fôlego, a tua energia, levar oxigênio pro teu cérebro, relaxar o teu corpo, acalmar tua mente. Dessa forma tu vai render muito mais, inclusive, no teu dia. E tu vai estar em contato contigo mesmo e com o momento presente, porque a respiração, ela te ajuda a focar no momento presente, a ter consciência do teu corpo, de ti mesmo. Então tu traz a consciência de novo para ti, pro momento presente, respira, leva oxigênio para esse cérebro, senão tu vai adoecer. Isso vai te acalmar, a respiração que acalma. Renova as energias no teu corpo. E o terceiro pilar fala sobre a atividade física. A atividade física é muito importante. Como diz meu marido, né? Sempre falo isso. Como que você vai habitar um espírito forte, fortalecido e um corpo fraco? O nosso corpo é nosso templo, né? Então a gente tem que cuidar dele. A atividade física é importante. Você precisa cuidar do seu físico também para não adoecer. Não é só o espírito, não é só o emocional, não é só o mental. Tem que fortalecer teu corpo também. Atividade física é importante. E o quarto pilar importante para essa estrutura toda da filosofia é uma vida de hábitos saudáveis. Um reikiano precisa ter hábitos saudáveis. Uma alimentação adequada, saudável, tomar água durante o dia e ter hábitos saudáveis. Ler bons livros, ver boas séries, escutar boas músicas também tá dentro disso, né? E não ter vícios, gente. Não ter vícios. A gente entende reikianos lá de nível 1, de nível 2, por exemplo, que ainda fumam, ainda bebem, coisas assim, porque eles estão ainda no processo de cura. Estão se libertando disso. Buscam o reiki para conseguir se libertar dos vícios. Tudo bem. Agora, um mestre reiki, por exemplo, gente, tendo vícios ainda, fumando, bebendo, droga ou qualquer outro tipo de vício, mestre, o que o mestre é? Ele tem que dar o exemplo. Como que eu vou ensinar os meus alunos a se libertar de um vício se eu também sou viciada? Claro que nós somos todos seres humanos, todos nós temos questões para ser resolvido, para melhorar. O mestre de reiki não é melhor do que ninguém e não tá acima de ninguém. Mas a gente tem a responsabilidade muito maior, porque a gente leva o ensinamento e a gente tem que dar o exemplo. Imagina eu aqui, falando tudo isso aqui pra vocês, aí um dia alguém me encontra lá numa balada, bebendo, fumando, bem louca, me pegando com um monte de gente. Que tipo de reikiana é essa? Que leva o ensinamento do reiki e não age da forma como tá ensinando?
Então, em primeiro lugar, gente, a gente tem que começar por nós. O Reiki, ele é essa ferramenta de autoconhecimento. A gente tem que usar para nós primeiro. Primeiro eu me trato. Primeiro eu olho para mim. Primeiro eu me curo. Primeiro eu curo as minhas questões. Para depois eu querer ajudar o outro. Então, o certo, por exemplo, de um reikiano nível 2 que tem problema com vício, primeiro ele trata o vício dele. Quando ele se liberta disso, aí ele pode atender outras pessoas. O ideal seria isso, mas a gente sabe que a gente não vê isso. Mas o certo seria isso. Primeiro tu te cura. Depois, como que tu vai curar o outro se tu não consegue curar a ti mesmo? Como que tu vai resolver o problema do outro se tu não consegue nem resolver os teus? Você entende? Por isso que tem tanto terapeuta doente. Então, gente, reflitam sobre isso. Reflitam sobre nos 5 princípios, nestes pilares que eu falei para vocês, para essa mudança real acontecer. Não existe milagre. A gente precisa fazer algo para que este milagre aconteça. O Reiki não vai fazer isso sozinho, tá? Então reflitam na meditação Gokai. Mergulhem nela, não façam no automático. Assim como eu digo lá nos 21 dias do Reiki também, né? Façam a aplicação de Reiki refletindo, se auto-observando, não no automático, né? Certo, gente? Bom, era essa reflexão, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, o que quiserem falar, podem deixar aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá bom? Então, um grande, grande, grande abraço para todos vocês. Namastê!